Oi, Gi. Oi, Van. Oi, Ai, Reba! tudo bem? Tudo e você? Também, tudo jóia. Tava me acertando aqui, mas quando a gente entra, tem que dar uma ajustadinha. Então, foi exatamente o que eu Peraí, percebi. Eu também tô ajustando agora porque tô vendo só metade da minha cabeça. Acho que agora foi, né? foi. E aqui pra mim? Fiquei meio pra baixo, mas tudo bem. Tá aparecendo, tipo, tá aparecendo dos seus olhos pra baixo. Não dá pra ver se a cabeça tá. Sério? Aham, é. Peraí. E agora? Melhorou, agora tá melhor. Ah, então tá bom. A gente E faz aí, tudo, né? Gi? Produção, vídeo e etc. Né? Oi, Lu, tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Como é que você tá, Rê? Tô bem, e você? Bem também, na medida do possível, a gente tá seguindo aqui, né? Vamos dizer que esses Sim, quase tá seis difícil. meses é um desafio, né, Reba? É um desafio Sim, porque é, tudo que estava guardado na caixinha de Pandora potencializou, né? Não dá pra gente esconder mais nada, né? verdade. Não é? É isso, Isso é assim. bom Então, ou ruim, hein? Isso é bom ou ruim? olha, pra mim eu acho que é bom, né? Porque às vezes a gente coloca a responsabilidade na falta de tempo, né? Pra gente não conseguir entrar em contato com a gente mesmo, né? E é o que mais a gente tem hoje, é tempo, né? Dentro das nossas Verdade. circunstâncias. Oi, Rafa, boa noite. E você? O que que você acha? É bom ou ruim? Não sei, Gi, não sei o que pensar ainda. Tô meio aérea sobre tudo. Eu gosto de pensar. Tô sem pensar. Mas vamos lá, vamos começar o nosso papo. Vamos. Vamos. Gi, nossa, eu tô muito feliz de ter você aqui com a Cher, porque eu acho que a gente faz parte de uma caminhada bem próxima, né? Porque eu lembro de quando a Cher estava começando, você também acho que estava começando com a cabidaria. Não foi isso que a gente Foi teve um isso. encontro. Então é Foi. bem simbólico estar aqui com você de novo e você fazendo parte aí de uma maneira ou outra da Cher, em contato aqui com a gente, porque é super especial e assim, fico super feliz de ver tudo que você construiu, né? Depois daquele nosso bate-papo ali. Então, eu queria que você falasse da sua trajetória, se apresentasse e falasse um pouquinho da sua jornada aí. Bom, é, eu sou formada em comunicação, né? Minha primeira formação é comunicação e eu tenho uma vasta caminhada na indústria farmacêutica, então tenho conhecimento na indústria farmacêutica há mais ou menos uns 15 anos, menos tempo do que a gente se conhece, inclusive. Aí no meio do caminho, em 2014, eu me formei como consultora de estilo e imagem pessoal. E eu tenho a cabidaria com o intuito de ajudar as pessoas a conseguirem colocar comunicação na forma que elas vestem, então usar a roupa como uma ferramenta de comunicação e não como uma prisão, usando como a moda, em termos de não entender o que se consegue usar, o que dá para se fazer. Esse ano, eu acho que, bom, que eu falei para você, deu uma potencializada, né? Então eu comecei a pensar, estava a fim de fazer uma pós, e aí, enfim, estou fazendo uma pós em psicologia também, que na verdade é tudo voltado para o que eu faço, né? Porque eu trabalho com pessoas o tempo todo, né? Ou na indústria Sim. farmacêutica, ou na cabidaria, e o meu público é 90% mulheres, né? Você já atendeu algum homem, Gi? Atendi, mas assim, é um homem por ano que eu atendo, sabe? Nessa jornada aí de 2014 para cá, foram basicamente 6 homens. Mas é porque, Sim. assim, é uma indicação, porque a mulher fez, gostou, e aí deu para o marido de presente, ou foi o marido Sei. deu de presente para a mulher gostou tanto, deu de presente para o marido também. Mas, assim,
Os homens entrarem na página da cabedaria para buscar o serviço é muito difícil, é mais por indicação mesmo. Entendi. Hoje, o que que você mais se orgulha aí nesse seu trabalho? O que que te encanta nele? O que que te motiva? O que que te inspira? Eu acho que, na verdade, assim, como mulher, né, poder trabalhar com outras mulheres e a gente conseguir virar uma chavinha dentro delas para elas terem liberdade para serem elas mesmas, eu acho que isso para mim é um motivo de força, sabe, para continuar com a cabidaria. Eu acho que é isso, porque querendo ou não, a gente são histórias diferentes, mas quando você vai, né, percebendo as situações, as conversas, porque a consultoria de imagem e estilo pessoal é é muito busca por autoconhecimento, né? Então, assim, eu pego na mão da pessoa que me contrata, mas a gente vai juntas descobrindo um caminho. E, na verdade, é uma redescoberta para mim mesma. Sim, bacana, Gi, super bacana o seu trabalho. E aí eu te trouxe hoje para falar um pouquinho sobre como isso tudo acontece no ambiente corporativo, né? Porque a gente sabe que, assim, pelo que você traz do seu trabalho, é meio que uma coragem, assim, de você se colocar através do que você veste, né? De você se colocar inteira ali. Mas eu vejo com muita dificuldade isso, e acho que você pode tirar até esse meu olhar, de que isso aconteça em alguns ambientes, né? Em alguns ambientes corporativos, por exemplo, que tem algum dress code, alguma coisa nesse sentido. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é se nós somos influenciados pelo ambiente na hora que a gente vai usar uma roupa ou acabar se vestindo, ou se o ambiente acaba influenciando, sendo influenciado pela gente, se a gente tem esse poder assim de chegar e transformar um lugar pela maneira que a gente vai se vestir também. Eu acho que, na verdade, é uma troca, né? Tanto a gente é influenciado pelo ambiente, quando a gente consegue influenciar também. Mas eu acho que a energia que a gente põe para conseguir influenciar o ambiente é muito maior, né? Só que se a gente for pensar como ser humano, a gente é um ser adaptável. Então a gente passa pelos ambientes de forma. Quer dizer, a gente precisa comer, a gente precisa trabalhar. Então, os ambientes onde a gente transita, querendo ou não, a gente vai se adaptando para conseguir coisas que a gente precisa, que são as coisas básicas, né? Mas conforme a gente vai entendendo, e as pessoas, né? Isso eu falo para. Eu sempre brinco sobre isso, assim, que eu acho que a gente tinha que fazer terapia desde que a gente entra no prezinho, assim, sabe? Porque a gente só vai perceber isso depois dos 20 e poucos anos, que a gente tem esse poder de ser a gente mesmo dentro do ambiente. Só que assim, você não precisa fazer uma coisa radical, sabe? Existem formas de você se colocar nos ambientes. Então, eu acho que isso é muito interessante, mas eu acho que é uma troca. Tanto a gente é influenciado, quanto a gente influencia também. Sim. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito. Eu preciso, eu tenho necessidade, a gente já falou, de ser mais informal e de ser mais confortável e tudo mais. Então, quando você tem um ambiente que é muito formal, assim, isso me desconstrói totalmente. E às vezes algumas empresas têm esse ambiente assim, né, de muita formalidade e você percebe até na roupa, né, das pessoas que não tem um amassadinho, não tem nadinha fora do lugar, o botãozinho ali. Então, fala um pouco sobre isso, assim. Olha, eu vou até falar para você que, assim, no final da década de 90, eu acho que começou até essa desconstrução da gente achar que a gente tinha que seguir um dress code ou a moda. Eu acho que as pessoas começaram a olhar um pouco mais para elas e entender que elas poderiam usar a moda ao favor delas como uma ferramenta de comunicação. Eu acho que, assim, haja vista o que aconteceu em 2018 com a Itaú, né? Porque o Itaú, ele fez uma movimentação, uma campanha que era para todos os colaboradores eles se vestirem de uma forma que eles se sentissem bem. Então, eles aboliram o dress code, que eu acho muito interessante, mas eu acho que tem que ter um bom senso ali, porque às vezes as pessoas perdem um pouco isso. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre esse assunto um pouco mais para frente.
Mas, por exemplo, falando da indústria farmacêutica, eu já conheci lugares que assim que você entra na empresa, eles te dão um livro, e aí o livro tem ali todas as informações de todos os tipos de roupa, desde a saia, a calça, aí tem o comprimento, a largura, a cor, como Sério? você pode usar o cabelo, se é preso, o tamanho do brinco. Então, assim, existem algumas empresas que ainda são bastante formais. Mas, assim, é porque o que elas querem mostrar é que, por exemplo, o representante ele está na linha de frente para o médico. Então, quem é esse representante? Ele tem que estar exatamente de acordo com como a empresa gostaria, né? Então, é mais ou menos isso que eles fazem. Só que hoje tem muitas empresas da farmacêutica que elas deixam esse dress code mais solto. Então, assim, é um formal, mas é um formal mais adaptado. E tem muito a ver com cada ambiente onde eles vão fazer as visitas também, sabe? Mas eu acho que é o que eu falei para você, de 2000 para cá, as coisas começaram a tomar uma informalidade, sabe? De, por exemplo, não tem mais obrigação de se usar uma gravata para trabalhar, ou não tem mais o tamanho da saia, ou a cor da saia que você tem que usar em cada ambiente. Então, assim, existem algumas perguntas que a gente pode se fazer para ver o quanto a gente vai se sentir confortável. Então, assim, hoje tem muitas empresas que usam o dress code a partir do conforto para conseguirem seguir com os colaboradores, sabe? É uma coisa muito mais leve, Sim. porque eu fiz até uma pergunta, como a gente ia fazer o encontro aqui, eu fiz algumas perguntas relacionadas a você se sente confortável se você tiver que usar um uniforme ou você não se sente confortável? Então, assim, o que me chamou a atenção é que as pessoas sentem dificuldade, porque elas usarem um dress code, um uniforme, elas têm dificuldade de se encontrar. Então, assim, algumas pessoas acham que é prático, porque não precisa pensar, mas hoje em dia tem Aham. muito mais gente que busca pensar no que faz no geral, né? As pessoas estão muito mais conscientes de todo o processo, né? Desde vestir, Sim. comer, usar o transporte, enfim. Sim. A Lu perguntou aqui exatamente isso. E o uso de uniforme em ambientes corporativos, você é ou não a favor? Então, eu acho que assim, depende muito da empresa. Eu vou falar para você que eu sou mais adepta a menos formalidade, porque eu acho que o que a pessoa carrega como profissional independe da roupa que ela está vestindo. Mas a partir do momento que você está num ambiente de trabalho, existem roupas minimamente confortáveis que você pode usar. Você não vai usar um decote tão profundo, você não vai usar uma roupa tão apertada para delinear o corpo, entendeu? Mas eu não sou a favor de uniforme. Eu acho que existem algumas regras no sentido de, olha, coisas que a gente não gostaria que vocês usassem aqui. Tá. O Uhum. restante tá liberado. E eu acho que assim, para as empresas é algo muito delicado. Então, o que que acontece? Normalmente, as empresas contratam um terceiro, que sou eu, para conversar com essas pessoas, exatamente para dizer, olha, seria interessante você usar isso e isso. Porque há muitos anos atrás, assim, eu acho que até a comunicação está mudando, né? Então, antigamente era você não pode usar isso e isso. Então, hoje as pessoas falam assim: olha, seria interessante se você usasse. Então, eu acho que a comunicação aí também faz toda a diferença nesse sentido, sabe? Sim. Mas eu não sou a favor de deixar todo mundo padronizado, porque eu acho que perde um pouco o sentido da personalidade de cada funcionário. Mas isso é uma coisa Sim, minha, né, mas ao pessoal. mesmo tempo, a empresa que opta pelo uniforme, ela quer exatamente que você passe a marca dela, né? Você imprima não a sua personalidade, você coloque ali a marca da empresa, né? Então, e como que, então vamos pensar assim, se eu uso uniforme, como que você acha que eu posso fazer isso mesmo usando uniforme? Olha, tem algumas coisas que a gente consegue fazer. Então, algumas nuances na maquiagem, por exemplo. Então, assim, não precisa. Se é uma empresa que exige um uniforme, então provavelmente ela não vai querer que você use uma maquiagem muito marcante. Então, você pode usar um batom minimamente colorido ou o mínimo da maquiagem que você faz diferente já ajuda. O próprio prender o cabelo também. Eles sugerem um coque. Será que você pode fazer um coque mais baixo? Será que você pode usar o cabelo de lado? Como que você pode usar uma trança que não seja só
anormal atrás, você consegue fazer um arco em volta. Então, assim, existem algumas coisas que pode ser, olha, você fala, poxa, vamos prender o cabelo, mas tem tantos jeitos de você prender o cabelo, então vamos fazer uma maquiagem. Tem tantos jeitos, porque tem gente que prefere marcar os olhos, tem gente que prefere usar um batom colorido. Então, assim, eu acho que o interessante nesse sentido para quem usa uniforme é pensar o seguinte: o que eu gosto, aonde eu posso mostrar, né? Então, assim, eu posso usar um acessório, que tipo de acessório que eu posso mostrar quem eu sou? Eu posso usar uma Uhum, maquiagem, então que tipo de maquiagem que eu posso usar para mostrar quem eu sou? Tem alguns lugares que, inclusive, exigem até a cor do esmalte, né? Se não exige, qual sim, tipo de esmalte eu posso usar para mostrar quem eu sou? Então, tem essas nuances, né? Então, é isso que eu falo, assim, sim. não precisa ser radical. E uma das perguntas, inclusive, que surgiu na caixinha de perguntas para a gente era isso: como que eu faço uma mudança radical sem que as pessoas percebam? Tipo, não tem como. Não existe, tipo, radical, assim, o mínimo de cortar o cabelo, ou de você pintar o cabelo, as pessoas vão perceber. Então, eu acho que é a gente se sentir segura para essa mudança que a gente vai se propor a fazer, sabe? Sim. E a Vânia tá falando aqui que no escritório que ela trabalhava tinha um desfile de moda, cada uma que fosse com salto maior que a outra. Existe esse tipo de competitividade também, né, no ambiente corporativo das mulheres. Você já vivenciou isso? Eu tive Então, uma queixa já nesse sentido de tipo, meu, a gente está competindo de quem vai mais, que nem ela falou, com salto brilhar, maior. né? Eu É, acho quem que vai assim, brilhar. eu acho que a gente, né, nós mulheres, a gente aprendeu que a gente não podia ser amiga de uma outra mulher, a gente tinha que competir com ela. Então, isso ainda eu acho que está muito enraizado na gente, né? Mas eu acho que assim, a partir do momento que a empresa percebe que essa movimentação está acontecendo, ela pode chamar essas meninas para conversarem e falar o seguinte, ó, o que que vocês sugerem? O que que vocês estão vendo de mudança que vocês querem que a gente busque e coloque para todo mundo? Então, assim, usar em termos de, se em algum momento foi uma rivalidade, usar disso para uma inspiração, sabe? É tudo que eu falo para você, tudo é a forma como a gente coloca, Rê. Eu acho que é muito isso. Você fala, nossa, é uma Uhum. rivalidade? Beleza, a gente pode até olhar como uma rivalidade, mas como a gente transforma isso numa inspiração, sabe? Então, olha, Sim, eu acho que são essas nuances que a gente pode buscar, assim, para melhorar o ambiente de trabalho, pensando sim. nesse sentido do salto que a Vânia falou. E hoje, e o que está por trás de nossas escolhas na hora que a gente vai se vestir? O que tem por trás delas? O que está Existem duas escondido na caixa? coisas. Então, assim, existem duas coisas que na consultoria de estilo e imagem pessoal a gente chama de prioridade, né? Então, a gente tem a prioridade de alma. A prioridade de alma, ela é construída a partir do lugar onde a gente cresceu, com quem a gente conviveu, o tipo de temperatura da cidade onde a gente cresceu, se a gente comprava roupa, se a gente usava roupa emprestada, se a gente tinha alguém que vestia a gente de uma certa forma. Então, isso é uma prioridade de alma. Isso, normalmente, a gente carrega essas nuances com a gente. Então, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo, a minha prioridade de alma. Eu usei roupa emprestada, sacolas de roupa que chegavam na minha casa até os meus 15 anos. Eu fui trabalhar exatamente para poder comprar as minhas roupas. E assim, as roupas que chegavam para mim, elas eram sempre mais largas. Eu usava roupas dos meus irmãos e tudo mais. Então, o que eu cresci com roupas mais amplas. Então, eu carrego comigo como minha prioridade de alma um conforto. Eu não gosto de nada me Uhum. apertando, eu não gosto de nada me pegando. Eu compro sempre um número maior das roupas. Então, isso é um ponto. Só que aí a gente vai crescendo. E aí a gente tem a segunda prioridade que a gente chama de vida. Então, o que é essa prioridade de Uhum. vida? É onde a gente trabalha, é com quem a gente convive nesse ambiente, é o tipo de cargo que a gente tem, se a gente cuida dos filhos ou não. Porque, por exemplo, eu vou também supor aqui uma situação. Eu era uma pessoa que me vestia de uma forma super sensual e sempre gostei disso. Aí eu tive um filho. Só que a partir do momento que você tem um filho de 1, 2 anos, você tem que estar o tempo todo correndo atrás dele. Então, os mesmos decotes, as saias curtas e o salto muito mais alto do que você usava naquela época, fica desconfortável para você usar nesse momento, que é a sua prioridade de Sim. vida hoje. Então você fala, bom, beleza, a minha prioridade de vida hoje
é correr atrás da criança. Então, eu vou precisar de uma roupa que seja minimamente menos decotada para eu me sentir confortável. Só que o que que acontece? Se isso faz parte da gente, tipo, se essa sensualidade faz parte de mim, depois que passa esses 2, 3 anos, que você percebe que a criança já está crescendo, aí você começa a perceber. Porque, assim, o que eu vejo das mulheres e clientes que eu trabalhei, que viveram esse momento, é que a partir dos 2, 3 anos, elas já começam a voltar a se olhar. E ela fala, bom, eu quero voltar a Uhum. vestir desta forma. Só que sei lá, aquela Renata que foi sensual há 10 anos atrás, ela vai ser sensual hoje, mas de um outro jeito, entendeu? Então eu acho que é Uhum. isso que a gente vai pegando como característica. Então, olha, eu sou uma diretora de um banco. Então, eles exigem dentro do banco que eu sempre esteja com dress code. Então, a minha prioridade de vida é ter que ter algumas roupas que se encaixem para o meu momento. Então, é isso, assim, você carrega o que eu falei para você, pode carregar talvez o conforto, a sensualidade, que é uma coisa que está na nossa alma, que a gente vai ter sempre, mas o trabalho, os filhos com quem a gente convive, eles vão transformando isso, mas a nossa essência a gente não perde. Sim. Você já pegou alguém que mudou muito radicalmente? Sim, que mudou como se tivesse mudado a essência, assim. Então, eu acho que uma das coisas que acontece, duas coisas acontecem muito. A mulher, quando ela se divorcia, que ela tá naquele pancadão da mudança, então ela fala, agora eu vou, e aí corta o cabelo, às vezes muda a cor do cabelo. Porque assim, o que eu percebo também, vou falar das experiências que eu tive, não vou falar que é cem por Tá. cento verdade, porque cada uma vive Tá. um momento, né? Mas é a Uhum. sensação de estar perdida no relacionamento, e aí ela termina esse relacionamento, só que ela não sabe aonde ela tá. Então ela vai buscando, será que é meu cabelo que eu preciso mudar? Será que é a roupa que eu preciso mudar? Aonde eu tô nesse guarda-roupa que eu não me enxergo mais? Então, algumas consultorias, tem gente que passa por corte de cabelo, tem gente que faz dieta. Então, assim, um outro ponto, além de divórcio, é a mãe. A mãe, depois das crianças de 2, 3 anos, assim, a queixa que elas trazem é: eu me perdi, eu não sei mais quem eu sou Sim, sem a criança. Então, tem essa transformação de, nossa, onde eu tô agora? Como que eu me reencontro? E isso vai acontece acontecer. verdadeiramente isso. Eu acho que você pode falar com mais experiência, né? Porque quantos anos a Marina tá agora? 6. E como foi essa experiência para você dessa Nossa, transformação da assim, eu não, Renata? as minhas roupas, eu não sabia, porque assim, você tem que usar umas roupas diferentes quando você tá grávida, né, do que você tá acostumado também. Aí depois, quando você volta, você fala, gente, quem eu sou? Exatamente essa sensação, porque você não é mais quem você era, mas você também não sabe quem você tá, a pessoa que você está se construindo, né? Então, assim, você olha essa fase minha, assim, você vê que, assim, não tem muito nexo. Eu tava muito perdida nas combinações, assim. Muito engraçado isso, muito verdadeiro. É porque é muita mudança, né? A mudança da vida, a mudança do corpo. Eu acho que assim, o medo, a responsabilidade de tudo que está mudando. Então, você fala, agora não é para eu pensar em mim, eu tenho que pensar no que está acontecendo. E aí, quando você volta, você fala, putz, é agora, né? Onde eu tô? Sim. Ô, Gi, vamos voltar para a questão aqui do mundo corporativo, que eu tenho uma coisa que eu queria falar com você. É o seguinte, você acha que o jeito que a gente se veste no nosso dia a dia, em nosso trabalho, ele influencia na maneira de como os outros nos veem, assim, até pela questão da própria produtividade, do próprio desempenho, e até em fechamento de negócios novos, por exemplo. Infelizmente, sim. Uma das coisas que eu fiz até umas buscas na internet. Isso que eu vou falar agora é uma pesquisa antiga, mas tem uma pesquisa nova também. Vou falar da nova primeiro. Fizeram uma pesquisa na Europa, com 300 pessoas. Só que eu não vou nem falar da imagem. O que que elas fizeram? Quantas? Elas 300? 300 Desculpa, pessoas. Então, tá. assim, essas pessoas elas tinham que ouvir um oi da outra pessoa. E a partir do momento que ela ouvia um oi, ela já falava: eu acho que essa pessoa é assim, assim, assim. Então, você imagina que a partir do oi as pessoas já julgam ou já, pelos valores delas,
né? Elas acham que a pessoa é daquela forma. Então, assim, com a roupa acontece isso muito mais do que com a voz, né? Então, você olha para aquela pessoa, infelizmente, a gente pega os nossos valores e a gente imputa e fala, não, essa pessoa, ela é assim, assim, assim. Então, as pessoas levam 15 segundos para deduzir quem você é sem você abrir a boca, a partir do momento que ela te olha, sabe? Então, Uhum, infelizmente, isso é real, né? Eu acho que, sim, assim, se você não consegue fechar um contrato naquele momento por conta da imagem e tudo mais, infelizmente você leva mais tempo para conseguir fechar esse contrato. Eu vou sim, falar para você que assim, isso é uma coisa que eu entendo, eu respeito, e vou falar inclusive com propriedade, porque eu sou da indústria farmacêutica, eu tenho tatuagem, eu tenho um segundo trabalho, então assim, eu tenho várias outras coisas que não é normal as pessoas terem. sim, Então, em algum momento, eu percebo que eu tenho que me esforçar um pouco mais para mostrar para as pessoas que não é porque eu tenho uma tatuagem, não é porque, assim, eu tenho as minhas responsabilidades. Então, para algumas sim, pessoas que são mais tradicionais, né? Eu acho que a gente tem que entender que isso vai acontecer e bancar. E não é fácil, tá? Não é fácil, porque às vezes você fala, poxa, estão me julgando por. Mas assim, eu acho que eu postei isso hoje, inclusive, de qualquer forma as pessoas vão falar de você. Então, assim, independentemente do que vão falar, primeiro que é a partir dos valores dela, então assim, faz, sabe? Faz, pelo menos você vai se sentir livre, com relação a sim. isso. Sim, e é também muito, é muito, você tem que ter muita coragem, eu acho, né, na verdade, para você colocar isso, para se posicionar assim dessa maneira, porque é muito mais difícil, na verdade, você ir por esse caminho, né, do, do, do que não é o tradicional, o padrão, ou o que se encaixa ali dentro daquele formato todo. E falando de, quero puxar um pouquinho para o meu lado aqui, da parte de recrutamento, né? Porque quando a gente faz, a gente observa, né? O jeito que a pessoa está se vestindo, não tem como. E uma vez eu fiz um processo seletivo para uma vaga, eu achei tão engraçado, porque assim, tinha bastante candidatos e tinha e bastante meninas jovens, assim, né? Acho que era para uma vaga de estágio. E aí eu olhei para as candidatas, assim, todas quase estavam de blusa branca, como fala? Camisa, né? Camisa Camisa, e de tá? calça preta. Então parecia que, tipo assim, tava um uniforme, assim. Uniforme. Aí eu falei, gente, que coisa engraçada. Olha como elas se sentem tão inseguras para esse momento, né, de uma entrevista de trabalho, e que elas preferem, eu acho que pensa nessa forma muito de não chamar muita atenção, porque o branco e preto ele é total um padrão, assim, né? Eu Tipo, acho que assim, se você faz uma busca na internet, as pessoas falam, olha, não tem erro, tipo, é, a peça de roupa. Segura só um minuto, porque a minha gata tá. Deu pra perceber, né, que ela pulou aqui da janela. Eu fui só tentar pegar ela. nossa, quando que ela foi na sua cabeça? Não adianta, ela sempre aparece. Eu deixei ela lá dentro, mas ela tava miando na janela pra vir aqui. Então, enfim, né? Olha aqui, tá aqui. Oh Enfim. my God. É... Putz, perdi até o que eu tava falando, tá Então, vendo? Me a gente tava. desconcentrou. Se você faz a busca na internet, vai Então, aparecer que. existem alguns lugares que falam sobre o tipo de roupa que você tem que ter. Então, ainda é muito tradicional as pessoas falarem que tem que ter uma calça preta, que tem que ter uma camisa branca. É, Mas, às vezes, a pessoa nem, nem se sente confortável com isso, né? Nunca mais vai usar camisa branca, por exemplo, comprou só para fazer entrevista. Eu achei muito engraçado. E assim, tinha que ser um momento contrário, desculpa te cortar, Gi, mas assim, porque eu penso assim, ali é o momento de você mostrar alguma coisa de você, né? Tipo, imprimir ali uma personalidade ou alguma coisa marcante que tem em você, que você consegue expressar por alguma coisa, sei lá, um acessório, alguma coisa. Então, eu achei tão engraçado isso. Mas você sabe que assim, uma coisa que as pessoas têm muito medo, assim, é de usar cor.
Mas, por exemplo, se elas usassem, sei lá, um azul, tom sobre tom, um vinho, tom sobre tom, tudo que você usa cor mais tom sobre tom, ele é super sério e ao mesmo tempo, além da seriedade, ele mostra que você está apta para fazer, tá ali na conversa com a pessoa para trocar. Entende? Então, assim, às vezes você pode usar uma cor para fazer uma entrevista de trabalho, também não estou falando para usar um laranja, sabe? Eu acho que assim, existem, por exemplo, as pessoas não sabem que existem cores que são coloridas e neutras, que é o verde militar, o vinho. Às vezes a gente pode sair do branco, a gente pode sair do cinza, né? A gente pode sair do preto. E uma coisa que acontece, se a gente for ou almoçar na Paulista, ou a gente vai esqueci o nome que é ali perto do Morumbi ali, que é na Praça Professor José Lanes, ali perto da Rede Globo. Então, assim, se você sai para almoçar, não hoje, né? Porque, enfim, não sei nem como é que tá, mas assim, antigamente você saía para almoçar por ali, quando você sai do escritório e vê as pessoas, você vê as pessoas com o mesmo perfil, o mesmo modelo de calça, o mesmo modelo de blusa, o mesmo modelo de camisa, é, porque sabem que elas não estão saindo da zona de conforto, porque não tem erro ali, né? Então você vê, tipo, um cara com a camisa azul e a calça preta, ou a camisa azul e a calça azul. Então, é uma coisa que quando você olha, você vê, tá tudo super padronizado, assim. Sim. Mas acontece, porque é uma forma que a pessoa se sente confortável de não errar, né? Porque se for pensar, Reba, a gente não aprende a se vestir, né? A gente não aprende a se vestir. Sim. E sabe o que é engraçado também? Porque você estava falando assim da cultura, né? Por exemplo, quando se cria uma cultura numa empresa, vamos pensar numa empresa, numa média ou uma pequena empresa. Como que isso, como será que surge isso, né? Como será que é criado? Porque geralmente dos mais velhos para os mais novos, porque a hora que você vê ali foi instituído um dress code meio que inconsciente, né? Então fica inconsciente coletivo, assim. Ninguém sabe por que as pessoas se vestem daquela maneira, ninguém impôs, não tem nenhuma regra, mas a hora que você vê, tá todo mundo igual, assim. Eu acho que assim, tem muito do perfil da empresa, né? Então, bom, o perfil da empresa, sei lá, ela é latino-americana, as pessoas elas são mais descontraídas, tudo bem. A gente usa um pouco mais de cor na roupa, ou uma, sei lá, vai usar um tailleur, nem sei se existe isso ainda, tailleur, né? Nem se fala mais assim, mas enfim. Mas hoje você tem cortes mais modernos, não precisa ser aquela coisa que a gente usava antigamente que a manga vinha até embaixo, que era uma coisa mais quadrada, dá para você usar algo mais acinturado, mas eu acho que isso depende muito do RH de cada empresa, sabe? É, Também falando por experiência própria, assim, é, algumas empresas elas chamam você para conversar, para explicar, olha, a gente não tem uma lista de roupas que a gente acha que é interessante você usar ou não para o trabalho, mas a gente gostaria de te dizer que você precisa tomar um mínimo de cuidado e tudo mais. Então, assim, eu passei por esta funcionária e, ao mesmo tempo, eu fui contratada para explicar para um grupo de mulheres que, por conta de não ter um dress code padronizado na empresa, alguns homens se sentiam desconfortáveis. E eles foram até o RH da empresa e disseram: Olha, eu me sinto desconfortável porque o decote que ela está usando acaba atrapalhando o meu trabalho. E aí a empresa te contrata para chegar para esse grupo e falar: Meninas, existem três tipos de conforto dentro de um dress code. Não precisa ser algo quadrado. Então, pensa não só no seu conforto do toque, no sentido da peça, mas pensa no conforto do outro. Até que ponto você pode chegar com um tipo de roupa ou um acessório que não atrapalhe o ambiente onde o outro está trabalhando. Por exemplo, a gente vai participar de uma reunião com os gestores e com o CEO da empresa. Tipo, aconteceu agora, a gente vai daqui meia hora. Então, eu acho que existem essas perguntas. A roupa que eu estou usando, ela está confortável para eu ir para esse encontro? Ou se eu precisar baixar, as coisas caíram, levantar o braço e tal, consigo ficar confortável? Então, assim, se essas perguntas elas disseram que sim, ok. Mas, por exemplo, aí você chega com várias pulseiras que elas fazem um barulho gigantesco. Aí você vai levantar a mão para Uhum. falar na reunião, e aí assim se desconcentra as pessoas param de prestar atenção no que está acontecendo para ouvir o barulho da pulseira. Então, assim, existe uma palavra que é o dress code é a adequação ao ambiente.
Então, assim, você tem que ter esse mínimo de adequação. Sim. E aí, assim, gente, é muito difícil, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente quer valorizar tanto essa identidade, essa singularidade, essa diversidade, né? É difícil você. Como é difícil ainda, lógico, tem empresas e empresas, mas como é difícil a gente ainda conseguir ser a gente mesmo, né? Nos ambientes corporativos, é difícil, né? É, eu acho que as pessoas estão começando a prestar atenção agora, né? Assim, se a gente for pensar na linha do tempo, de 2000 para cá, a gente tem 20 anos dessa nova. Oi, Ai, Reba! tudo bem? Tudo e você? Também, tudo jóia. Tava me acertando aqui, mas quando a gente entra, fica. Tem que dar uma ajustadinha. É, então, foi exatamente o que eu Peraí. percebi. Eu também tô ajustando agora porque eu tô vendo só metade da minha cabeça. Acho que agora foi, né? Foi. E aqui pra mim? Fiquei meio para baixo, mas tudo bem. É, tá aparecendo, tipo, tá aparecendo dos seus olhos pra baixo. Não dá pra ver se a cabeça tá. Sério? Aham, é. Peraí. E agora? Melhorou, agora tá melhor. Ah, então tá bom. A gente E faz aí, tudo, né? Gi? Produção, vídeo e etc. Né? Oi, Lu, tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Como é que você tá, Rê? Tô bem, e você? Bem também, na medida do possível, a gente tá seguindo aqui, né? Vamos dizer que esses Sim, quase tá 6 meses difícil. é um desafio, né, Reba? É um desafio Sim, porque é, tudo que estava guardado na caixinha de Pandora potencializou, né? Não dá pra gente esconder mais nada, né? verdade. Não é? É isso, Isso é assim, bom então. ou ruim, hein? Isso é bom ou ruim? Olha, para mim eu acho que é bom, né? Porque às vezes a gente coloca a responsabilidade na falta de tempo, né? Para a gente não conseguir entrar em contato com a gente mesmo, né? E é o que mais a gente tem hoje, é tempo, né? Dentro das nossas Verdade. circunstâncias. Oi, Rafa, boa noite. E você? O que que você acha? É bom ou ruim? Não sei, Gi, não sei pensar ainda, tô meio aérea sobre tudo, eu gosto de pensar, tô sem pensar. Mas vamos lá, vamos começar o nosso papo? Vamos. Vamos. Gi, nossa, eu tô muito feliz de ter você aqui com a Cher, porque eu acho que a gente faz parte de uma caminhada bem próxima, né? Porque eu lembro de quando a Cher estava começando, você também acho que estava começando com a cabidaria. Não foi isso que a Foi, gente teve um foi isso. encontro. Então é Foi. bem simbólico estar aqui com você de novo e você fazendo parte aí de uma maneira ou outra da Cher, em contato aqui com a gente, porque é super especial e assim, fico super feliz de ver tudo que você construiu, né? Depois daquele nosso bate-papo ali. Então, eu queria que você falasse da sua trajetória, se apresentasse e falasse um pouquinho da sua jornada aí. Bom, é, eu sou formada em comunicação, né? Minha primeira formação é comunicação e eu tenho uma vasta caminhada na indústria farmacêutica, então tenho conhecimento na indústria farmacêutica há mais ou menos uns 15 anos, menos tempo do que a gente se conhece, inclusive. Aí no meio do caminho, em 2014, eu me formei como consultora de estilo e imagem pessoal. E eu tenho a cabidaria com o intuito de ajudar as pessoas a conseguirem colocar comunicação na forma que elas vestem, então usar a roupa como uma ferramenta de comunicação e não como uma prisão, usando como a moda, em termos de não entender o que se consegue usar, o que dá para se fazer. Esse ano, eu acho que, bom, que eu falei para você, deu uma potencializada, né? Então, eu comecei a pensar, estava a fim de fazer uma pós, e aí, enfim, estou fazendo uma pós em psicologia também, que na verdade é tudo voltado para o que eu faço, né? Porque eu trabalho com pessoas o tempo todo, né? Ou na indústria Sim, farmacêutica, ou na cabidaria, e o meu público é 90% mulheres, né?
Você já atendeu algum homem, Gi? Atendi, mas assim, é um homem por ano que eu atendo, sabe? Nessa jornada aí de 2014 para cá, foram basicamente 6 homens. Mas é porque, Sim, assim, é uma indicação, porque a mulher fez, gostou, e aí deu para o marido de presente. Ou foi o marido sei. deu de presente para a mulher gostou tanto, deu de presente para o marido também. Mas, assim, os homens entrarem na página da cabedaria para buscar o serviço é muito difícil, é mais por indicação mesmo. Entendi. Hoje, o que que você mais se orgulha aí nesse seu trabalho? O que que te encanta nele? O que que te motiva? O que que te inspira? Eu acho que, na verdade, assim, como mulher, né, poder trabalhar com outras mulheres e a gente conseguir virar uma chavinha dentro delas para elas terem liberdade para serem elas mesmas, eu acho que isso para mim é um motivo de força, sabe, para continuar com a cabidaria. Eu acho que é isso, porque querendo ou não, a gente são histórias diferentes, mas quando você vai, né, percebendo as situações, as conversas, porque a consultoria de imagem e estilo pessoal é é muito busca por autoconhecimento, né? Então, assim, eu pego na mão da pessoa que me contrata, mas a gente vai juntas descobrindo um caminho. E, na verdade, é uma redescoberta para mim mesma. Sim, bacana, Gi, super bacana seu trabalho. E aí eu te trouxe hoje para falar um pouquinho sobre como isso tudo acontece no ambiente corporativo, né? Porque a gente sabe que, assim, pelo que você traz do seu trabalho, é meio que uma coragem, assim, de você se colocar através do que você veste, né? De você se colocar inteira ali. Mas eu vejo com muita dificuldade isso, e acho que você pode tirar até esse meu olhar, de que isso aconteça em alguns ambientes, né? Em alguns ambientes corporativos, por exemplo, que tem algum dress code, alguma coisa nesse sentido. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é se nós somos influenciados pelo ambiente na hora que a gente vai usar uma roupa ou acabar se vestindo, ou se o ambiente acaba influenciando, sendo influenciado pela gente, se a gente tem esse poder assim de chegar e transformar um lugar pela maneira que a gente vai se vestir também. Eu acho que, na verdade, é uma troca, né? Tanto a gente é influenciado pelo ambiente, quando a gente consegue influenciar também. Mas eu acho que a energia que a gente põe para conseguir influenciar o ambiente é muito maior, né? Só que se a gente for pensar como ser humano, a gente é um ser adaptável. Então a gente passa pelos ambientes de forma. Porque assim, a gente precisa comer, a gente precisa trabalhar. Então, os ambientes onde a gente transita, querendo ou não, a gente vai se adaptando para conseguir coisas que a gente precisa, que são as coisas básicas, né? Mas conforme a gente vai entendendo, e as pessoas, né? Isso eu falo para. Eu sempre brinco sobre isso, assim, que eu acho que a gente tinha que fazer terapia desde que a gente entra no prezinho, assim, sabe? Porque a gente só vai perceber isso depois dos 20 e poucos anos, que a gente tem esse poder de ser a gente mesmo dentro do ambiente. Só que assim, você não precisa fazer uma coisa radical, sabe? Existem formas de você se colocar nos ambientes. Então, eu acho que isso é muito interessante, mas eu acho que é uma troca. Tanto a gente é influenciado, quanto a gente influencia também. Sim. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito. Eu preciso, eu tenho necessidade, a gente já falou, de ser mais informal e de ser mais confortável e tudo mais. Então, quando você tem um ambiente que é muito formal, assim, isso me desconstrói totalmente. E às vezes algumas empresas têm esse ambiente assim, né, de muita formalidade e você percebe até na roupa, né, das pessoas que não tem um amassadinho, não tem nadinha fora do lugar, o botãozinho ali. Então, fala um pouco sobre isso, assim. Olha, eu vou até falar para você que, assim, no final da década de 90, eu acho que começou até essa desconstrução da gente achar que a gente tinha que seguir um dress code ou a moda. Eu acho que as pessoas começaram a olhar um pouco mais para elas e entender que elas poderiam usar a moda ao favor delas como uma ferramenta de comunicação.
acho que assim, haja vista o que aconteceu em 2018 com a Itaú, né? Porque o Itaú ele fez uma movimentação, uma campanha que era para todos os colaboradores eles se vestirem de uma forma que eles se sentissem bem. Então, eles aboliram o dress code, que eu acho muito interessante, mas eu acho que tem que ter um bom senso ali, porque às vezes as pessoas perdem um pouco isso. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre esse assunto um pouco mais para frente. Mas, por exemplo, falando da indústria farmacêutica, eu já conheci lugares que assim que você entra na empresa, eles te dão um livro, e aí o livro tem ali todas as informações de todos os tipos de roupa, desde a saia, a calça, aí tem o comprimento, a largura, a cor, como Sério? você pode usar o cabelo, se é preso, o tamanho do brinco. Então, assim, existem algumas empresas que ainda são bastante formais. Mas, assim, é porque o que elas querem mostrar é que, por exemplo, o representante ele está na linha de frente para o médico. Então, quem é esse representante? Ele tem que estar exatamente de acordo com como a empresa gostaria, né? Então, é mais ou menos isso que eles fazem. Só que hoje tem muitas empresas da farmacêutica que elas deixam esse dress code mais solto. Então, assim, é um formal, mas é um formal mais adaptado. E tem muito a ver com cada ambiente onde eles vão fazer as visitas também, sabe? Mas eu acho que é o que eu falei para você, de 2000 para cá, as coisas começaram a tomar uma informalidade, sabe? De, por exemplo, não tem mais obrigação de se usar uma gravata para trabalhar, ou não tem mais o tamanho da saia, ou a cor da saia que você tem que usar em cada ambiente. Então, assim, existem algumas perguntas que a gente pode se fazer para ver o quanto a gente vai se sentir confortável. Então, assim, hoje tem muitas empresas que usam o dress code a partir do conforto para conseguirem seguir com os colaboradores, sabe? É uma coisa muito mais leve, Sim. porque eu fiz até uma pergunta, como a gente ia fazer o encontro aqui, eu fiz algumas perguntas relacionadas a você se sente confortável se você tiver que usar um uniforme ou você não se sente confortável? Então, assim, o que me chamou a atenção é que as pessoas sentem dificuldade, porque elas usarem um dress code, um uniforme, elas têm dificuldade de se encontrar. Então, assim, algumas pessoas acham que é prático, porque não precisa pensar, mas hoje em dia tem Aham. muito mais gente que busca pensar no que faz no geral, né? As pessoas estão muito mais conscientes de todo o processo, né? Desde vestir, Sim. comer, usar o transporte, enfim. Sim. A Lu perguntou aqui exatamente isso. E o uso de uniforme em ambientes corporativos, você é ou não a favor? Então, eu acho que assim, depende muito da empresa. Eu vou falar para você que eu sou mais adepta a menos formalidade, porque eu acho que o que a pessoa carrega como profissional independe da roupa que ela está vestindo. Mas a partir do momento que você está num ambiente de trabalho, existem roupas minimamente confortáveis que você pode usar. Você não vai usar um decote tão profundo, você não vai usar uma roupa tão apertada para delinear o corpo, entendeu? Mas eu não sou a favor de uniforme. Eu acho que existem algumas regras no sentido de, olha, coisas que a gente não gostaria que vocês usassem aqui. Tá. O Uhum. restante tá liberado. E eu acho que assim, para as empresas é algo muito delicado. Então, o que que acontece? Normalmente, as empresas contratam um terceiro, que sou eu, para conversar com essas pessoas, exatamente para dizer, olha, seria interessante você usar isso, isso e isso. Porque há muitos anos atrás, assim, eu acho que até a comunicação está mudando, né? Então, antigamente era você não pode usar isso e isso. Então, hoje as pessoas falam assim: olha, seria interessante se você usasse. Então, eu acho que a comunicação aí também faz toda a diferença nesse sentido, sabe? Sim. Mas eu não sou a favor de deixar todo mundo padronizado, porque eu acho que perde um pouco o sentido da personalidade de cada funcionário. Mas isso é uma coisa Sim, minha, né, mas ao pessoal. mesmo tempo, a empresa que opta pelo uniforme, ela quer exatamente que você passe a marca dela, né? Você imprima não a sua personalidade, você coloque ali a marca da empresa. Né? Então, e como que, então vamos pensar assim, se eu uso uniforme, como que você acha que eu posso fazer isso mesmo usando uniforme? Olha, tem algumas coisas que a gente consegue fazer. Então, algumas nuances na maquiagem, por exemplo. Então, assim, não precisa
Se é uma empresa que exige um uniforme, então provavelmente ela não vai querer que você use uma maquiagem muito marcante. Então você pode usar um batom minimamente colorido ou o mínimo da maquiagem que você faz diferente já ajuda. O próprio prender o cabelo também. Ah, eles sugerem um coque. Será que você pode fazer um coque mais baixo? Será que você pode usar o cabelo de lado? Como que você pode usar uma trança que não seja só a normal atrás? Você consegue fazer um arco em volta? Então, assim, existem algumas coisas que pode ser, olha, você fala, poxa, vamos prender o cabelo, mas tem tantos jeitos de você prender o cabelo, então vamos fazer uma maquiagem. Tem tantos jeitos, porque tem gente que prefere marcar os olhos, tem gente que prefere usar um batom colorido. Então, assim, eu acho que o interessante nesse sentido para quem usa uniforme é pensar o seguinte: o que eu gosto, aonde eu posso mostrar, né? Então, assim, eu posso usar um acessório, que tipo de acessório que eu posso mostrar quem eu sou? Eu posso usar uma Uhum, maquiagem, então que tipo de maquiagem que eu posso usar para mostrar quem eu sou? Tem alguns lugares que, inclusive, exigem até a cor do esmalte, né? Se não exige, qual sim, tipo de esmalte eu posso usar para mostrar quem eu sou? Então, tem essas nuances, né? Então, é isso que eu falo, assim, sim. não precisa ser radical. E uma das perguntas, inclusive, que surgiu na caixinha de perguntas para a gente era isso: como que eu faço uma mudança radical sem que as pessoas percebam? Tipo, não tem como. Não existe, tipo, radical, assim, o mínimo de cortar o cabelo, ou de você pintar o cabelo, as pessoas vão perceber. Então, eu acho que é a gente se sentir segura para essa mudança que a gente vai se propor a fazer, sabe? Sim. E a Vânia tá falando aqui que no escritório que ela trabalhava tinha um desfile de moda, cada uma que fosse com salto maior que a outra. Existe esse tipo de competitividade também, né, no ambiente corporativo das mulheres. Você já vivenciou isso? Eu tive Então, uma queixa já nesse sentido de tipo, meu, a gente está competindo de quem vai mais, que nem ela falou, com salto brilhar, maior. né? Eu É, acho quem que vai brilhar. assim, eu acho que a gente, né, nós mulheres, a gente aprendeu que a gente não podia ser amiga de uma outra mulher, a gente tinha que competir com ela. Então, isso ainda eu acho que está muito enraizado na gente, né? Mas eu acho que assim, a partir do momento que a empresa percebe que essa movimentação está acontecendo, ela pode chamar essas meninas para conversarem e falar o seguinte, ó, o que que vocês sugerem? O que que vocês estão vendo de mudança que vocês querem que a gente busque e coloque para todo mundo? Então, assim, usar em termos de, se em algum momento foi uma rivalidade, usar disso para uma inspiração, sabe? É tudo que eu falo para você, tudo é a forma como a gente coloca, Rê. Eu acho que é muito isso. Você fala, nossa, é uma Uhum. rivalidade? Beleza, a gente pode até olhar como uma rivalidade, mas como a gente transforma isso numa inspiração, sabe? Então, olha, Sim, eu acho que são essas nuances que a gente pode buscar, assim, para melhorar o ambiente de trabalho, pensando sim. nesse sentido do salto que a Vânia falou. E hoje, e o que que tá por trás de nossas escolhas na hora que a gente vai se vestir? O que que tem por trás delas? O que que tá Existem duas escondido na caixa? coisas. Então, assim, existem duas coisas que na consultoria de estilo e imagem pessoal a gente chama de prioridade, né? Então, a gente tem a prioridade de alma. A prioridade de alma, ela é construída a partir do lugar onde a gente cresceu, com quem a gente conviveu, o tipo de temperatura da cidade onde a gente cresceu, se a gente comprava roupa, se a gente usava roupa emprestada, se a gente tinha alguém que vestia a gente de uma certa forma. Então, isso é uma prioridade de alma. Isso, normalmente, a gente carrega essas nuances com a gente. Então, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo, a minha prioridade de alma. Eu usei roupa emprestada, sacolas de roupa que chegava na minha casa até os meus 15 anos. Eu fui trabalhar exatamente para poder comprar as minhas roupas. E assim, as roupas que chegavam para mim, elas eram sempre mais largas. Eu usava roupas dos meus irmãos e tudo mais. Então, eu cresci com roupas mais amplas. Então, eu carrego comigo como minha prioridade de alma um conforto. Eu não gosto de nada me Uhum. apertando, eu não gosto de nada me pegando. Eu compro sempre um número maior das roupas. Então, isso é um ponto. Só que aí a gente vai crescendo. E aí a gente tem a segunda prioridade que a gente chama de vida. Então, o que que é essa prioridade de Uhum. vida? É onde a gente trabalha, é com quem a gente convive nesse ambiente, é o tipo de cargo que a gente tem, se a gente cuida dos filhos ou não. Porque, por exemplo, eu
vou também supor aqui uma situação. Eu era uma pessoa que me vestia de uma forma super sensual e sempre gostei disso. Aí eu tive um filho. Só que a partir do momento que você tem um filho de 1, 2 anos, você tem que estar o tempo todo correndo atrás dele. Então, os mesmos decotes, as saias curtas e o salto muito mais alto do que você usava naquela época, fica desconfortável para você usar nesse momento, que é a sua prioridade de Sim. vida hoje. Então você fala, bom, beleza, a minha prioridade de vida hoje é correr atrás da criança. Então, eu vou precisar de uma roupa que seja minimamente menos decotada para eu me sentir confortável. Só que o que que acontece? Se isso faz parte da gente, tipo, se essa sensualidade faz parte de mim, depois que passa esses 2, 3 anos, que você percebe que a criança já está crescendo, aí você começa a perceber. Porque, assim, o que eu vejo das mulheres e clientes que eu trabalhei, que viveram esse momento, é que a partir dos 2, 3 anos, elas já começam a voltar a se olhar. E ela fala: bom, eu quero voltar a Uhum. vestir desta forma. Só que sei lá, aquela Renata que foi sensual há 10 anos atrás, ela vai ser sensual hoje, mas de um outro jeito, entendeu? Então eu acho que é Uhum. isso que a gente vai pegando como característica. Então, olha, eu sou uma diretora de um banco. Então, eles exigem dentro do banco que eu sempre esteja com dress code. Então, a minha prioridade de vida é ter que ter algumas roupas que se encaixem para o meu momento. Então, é isso, assim, você carrega o que eu falei para você, pode carregar talvez o conforto, a sensualidade, que é uma coisa que está na nossa alma, que a gente vai ter sempre, mas o trabalho, os filhos com quem a gente convive, eles vão transformando isso, mas a nossa essência a gente não perde. Sim. Você já pegou alguém que mudou muito radicalmente? Sim, que mudou como se tivesse mudado a essência, assim. Então, eu acho que uma das coisas que acontece, duas coisas acontecem muito. A mulher, quando ela se divorcia, que ela tá naquele pancadão da mudança, então ela fala, agora eu vou, e aí corta o cabelo, às vezes muda a cor do cabelo. Porque assim, o que eu percebo também, vou falar das experiências que eu tive, não vou falar que é cem por Tá. cento verdade, porque cada uma vive Tá. um momento, né? Mas é a Uhum. sensação de estar perdida no relacionamento, e aí ela termina esse relacionamento, só que ela não sabe aonde ela tá. Então ela vai buscando, será que é meu cabelo que eu preciso mudar? Será que é a roupa que eu preciso mudar? Aonde eu tô nesse guarda-roupa que eu não me enxergo mais? Então, algumas consultorias, tem gente que passa por corte de cabelo, tem gente que faz dieta. Então, assim, um outro ponto, além de divórcio, é a mãe. A mãe, depois das crianças de 2, 3 anos, assim, a queixa que elas trazem é: eu me perdi, eu não sei mais quem eu sou Sim, sem a criança. Então, tem essa transformação de, nossa, onde eu tô agora? Como que eu me reencontro? E isso vai acontece acontecer. verdadeiramente isso. Eu acho que você pode falar com mais experiência, né? Porque quantos anos a Marina tá agora? 6. E como foi essa experiência para você dessa Nossa, transformação da assim, eu não, Renata? as minhas roupas, eu não sabia, porque assim, você tem que usar umas roupas diferentes quando você tá grávida, né, do que você tá acostumado também. Aí depois, quando você volta, você fala, gente, quem eu sou? Exatamente essa sensação, porque você não é mais quem você era, mas você também não sabe quem você tá, a pessoa que você está se construindo, né? Então, assim, você olha essa fase minha, assim, você vê que, assim, não tem muito nexo. Eu tava muito perdida nas combinações, assim. Muito engraçado isso, muito verdadeiro. É porque é muita mudança, né? A mudança da vida, a mudança do corpo. Eu acho que assim, o medo, a responsabilidade de tudo que está mudando. Então, você fala, agora não é para eu pensar em mim, eu tenho que pensar no que está acontecendo. E aí, quando você volta, você fala, putz, e agora, né? Onde eu tô? Sim. Ô, Gi, vamos voltar para a questão aqui do mundo corporativo, que eu tenho uma coisa que eu queria falar com você. É o seguinte, você acha que o jeito que a gente se veste no nosso dia a dia, em nosso trabalho, ele influencia na maneira de como os outros nos veem, assim, até pela questão da própria produtividade, do próprio desempenho, e até em fechamento de negócios novos, por exemplo. Infelizmente, sim. Uma das coisas que eu fiz até umas buscas na internet. Isso que eu vou falar agora é uma pesquisa antiga, mas tem uma pesquisa nova também. Vou falar da nova primeiro.
Fizeram uma pesquisa na Europa com 300 pessoas. Só que eu não vou nem falar da imagem. O que que elas fizeram? Quantas? Elas 300? 300 Desculpa. pessoas. Então, Tá. assim, essas pessoas elas tinham que ouvir um oi da outra pessoa. E a partir do momento que ela ouvia um oi, ela já falava, eu acho que essa pessoa é assim, assim, assim. Então, você imagina que a partir do oi as pessoas já julgam ou já, pelos valores delas, né, elas acham que a pessoa é daquela forma. Então, assim, com a roupa acontece isso muito mais do que com a voz, né? Então, você olha para aquela pessoa, infelizmente, a gente pega os nossos valores e a gente imputa e fala, não, essa pessoa, ela é assim, assim, assim. Então, as pessoas levam 15 segundos para deduzir quem você é sem você abrir a boca, a partir do momento que ela te olha, sabe? Então, Uhum. infelizmente, isso é real, né? Eu acho que, Sim, assim, se você não consegue fechar um contrato naquele momento por conta da imagem e tudo mais, infelizmente você leva mais tempo para conseguir fechar esse contrato. Eu sim, vou falar para você que assim, isso é uma coisa que eu entendo, eu respeito, e vou falar inclusive com propriedade, porque eu sou da indústria farmacêutica, eu tenho tatuagem, eu tenho um segundo trabalho, então assim, eu tenho várias outras coisas que não é normal as pessoas terem. sim, Então, em algum momento, eu percebo que eu tenho que me esforçar um pouco mais para mostrar para as pessoas que não é porque eu tenho uma tatuagem, não é porque, assim, eu tenho as minhas responsabilidades. Então, para algumas sim, pessoas que são mais tradicionais, né? Eu acho que a gente tem que entender que isso vai acontecer e bancar. E não é fácil, tá? Não é fácil, porque às vezes você fala, poxa, estão me julgando por. Mas assim, eu acho que eu postei isso hoje, inclusive, de qualquer forma as pessoas vão falar de você. Então, assim, independentemente do que vão falar, primeiro que é a partir dos valores dela, então assim, faz, sabe? Faz, pelo menos você vai se sentir livre, com relação a sim. isso. Sim, e é também muito, é muito, você tem que ter muita coragem, eu acho, né, na verdade, para você colocar isso, para se posicionar assim dessa maneira, porque é muito mais difícil, na verdade, você ir por esse caminho, né, do, do, do que não é o tradicional, o padrão, ou o que se encaixa ali dentro daquele formato todo. E falando de, quero puxar um pouquinho para o meu lado aqui, da parte de recrutamento, né? Porque quando a gente faz, a gente observa, né? O jeito que a pessoa está se vestindo, não tem como. E uma vez eu fiz um processo seletivo para uma vaga, eu achei tão engraçado, porque assim, tinha bastante candidatos e tinha e bastante meninas jovens, assim, né? Acho que era para uma vaga de estágio. E aí eu olhei para as candidatas, assim, todas quase estavam de blusa branca, como fala? Camisa, né? Camisa Camisa, e de tá? calça preta. Então parecia que, tipo assim, tava um uniforme, assim. Uniforme. Aí eu falei, gente, que coisa engraçada. Olha como elas se sentem tão inseguras para esse momento, né, de uma entrevista de trabalho, e que elas preferem, eu acho que pensa nessa forma muito de não chamar muita atenção, porque o branco e preto ele é total um padrão, assim, né? Eu Tipo, acho que assim, se você faz uma busca na internet, as pessoas falam, olha, não tem erro, tipo, é, a peça de roupa. Segura só um minuto, porque a minha gata tá. Deu pra perceber, né, que ela pulou aqui da janela. Eu fui só tentar pegar ela. nossa, quando que ela foi na sua cabeça. Não adianta, ela sempre aparece. Eu deixei ela lá dentro, mas ela tava miando na janela pra vir aqui. Então, enfim, né? Olha aqui, tá aqui. Oh Enfim. my God. É... Putz, perdi até o que eu tava falando, tá Então, vendo? Me a gente tava. desconcentrou. Se você faz a busca na internet, vai Então, aparecer que. existem alguns lugares que falam sobre o tipo de roupa que você tem que ter. Então, ainda é muito tradicional as pessoas falarem que tem que ter uma calça preta, que tem que ter uma camisa branca. É, Mas, às vezes, a pessoa nem se sente confortável com isso, né? Nunca mais vai usar camisa branca, por exemplo, comprou só para fazer entrevista.
Eu Existem. achei muito engraçado. E assim, tinha que ser um momento contrário, desculpa te cortar, Gi, mas assim, porque eu penso assim, ali é o momento de você mostrar alguma coisa de você, né? Tipo, imprimir ali uma personalidade ou alguma coisa marcante que tem você, que você consegue expressar por alguma coisa, sei lá, um acessório, alguma coisa. Então, eu achei tão engraçado isso. Mas você sabe que assim, uma coisa que as pessoas têm muito medo, assim, é de usar cor. Mas, por exemplo, se elas usassem, sei lá, um azul, tom sobre tom, um vinho, tom sobre tom, tudo que você usa cor mais tom sobre tom, ele é super sério e ao mesmo tempo, além da seriedade, ele mostra que você está apta para fazer, tá ali na conversa com a pessoa para trocar. Entende? Então, assim, às vezes você pode usar uma cor para fazer uma entrevista de trabalho, também não estou falando para usar um laranja, sabe? Eu acho que assim, existem, por exemplo, as pessoas não sabem que existem cores que são coloridas e neutras, que é o verde militar, o vinho. Às vezes a gente pode sair do branco, a gente pode sair do cinza, né? A gente pode sair do preto. E uma coisa que acontece, se a gente for ou almoçar na Paulista, ou a gente vai esqueci o nome que é ali perto do Morumbi ali, que é na Praça Professor José Lanes, ali perto da Rede Globo. Então, assim, se você sai para almoçar, não hoje, né? Porque, enfim, não sei nem como é que tá, mas assim, antigamente você saía para almoçar por ali, quando você sai do escritório e vê as pessoas, você vê as pessoas com o mesmo perfil, o mesmo modelo de calça, o mesmo modelo de blusa, o mesmo modelo de camisa, é, porque sabem que elas não estão saindo da zona de conforto, porque não tem erro ali, né? Então você vê, tipo, um cara com a camisa azul e a calça preta, ou a camisa azul e a calça azul. Então, é uma coisa que quando você olha, você vê, tá tudo super padronizado, assim. Sim. Mas acontece, porque é uma forma que a pessoa se sente confortável de não errar, né? Porque se for pensar, Reba, a gente não aprende a se vestir, né? A gente não aprende a se vestir. Sim. E sabe o que é engraçado também? Porque você estava falando assim da cultura, né? Por exemplo, quando se cria uma cultura numa empresa, vamos pensar numa empresa, numa média ou uma pequena empresa. Como será que surge isso, né? Como será que é criado? Porque geralmente dos mais velhos para os mais novos, porque a hora que você vê ali foi instituído um dress code meio que inconsciente, né? Então fica inconsciente coletivo, assim. Ninguém sabe por que as pessoas se vestem daquela maneira, ninguém impôs, não tem nenhuma regra, mas a hora que você vê, tá todo mundo igual, assim. Eu acho que assim, tem muito do perfil da empresa, né? Então, bom, perfil da empresa, sei lá, ela é latino-americana, as pessoas elas são mais descontraídas, tudo bem. A gente usa um pouco mais de cor na roupa, ou uma, sei lá, vai usar um tailleur, nem sei se existe isso ainda, tailleur, né? Nem se fala mais assim, mas enfim. Mas hoje você tem cortes mais modernos, não precisa ser aquela coisa que a gente usava antigamente que a manga vinha até embaixo, que era uma coisa mais quadrada, dá para você usar algo mais acinturado, mas eu acho que isso depende muito do RH de cada empresa, sabe? É, Também falando por experiência própria, assim, algumas empresas elas chamam você para conversar, para explicar, olha, a gente não tem uma lista de roupas que a gente acha que é interessante você usar ou não para o trabalho, mas a gente gostaria de te dizer que você precisa tomar um mínimo de cuidado e tudo mais. Então, assim, eu passei por esta funcionária e ao mesmo tempo eu fui contratada para explicar para um grupo de mulheres que por conta de não ter um dress code padronizado na empresa, alguns homens se sentiam desconfortáveis. E eles foram até o RH da empresa e disseram: Olha, eu me sinto desconfortável porque o decote que ela está usando acaba atrapalhando o meu trabalho. E aí a empresa te contrata para chegar para esse grupo e falar: Meninas, existem três tipos de conforto dentro de um dress code. Não precisa ser algo quadrado. Então, pensa não só no seu conforto do toque, no sentido da peça, mas pensa no conforto do outro. Até que ponto você pode chegar com um tipo de roupa ou um acessório que não atrapalhe o ambiente onde o outro está trabalhando. Por exemplo, a gente vai participar de uma reunião com os gestores e com o CEO da empresa. Tipo, aconteceu agora, a gente vai daqui meia hora.
Então, eu acho que existem essas perguntas. A roupa que eu estou usando, ela está confortável para eu ir para esse encontro? Ou se eu precisar baixar, as coisas caíram, levantar o braço e tal, consigo ficar confortável? Então, assim, se essas perguntas elas disseram que sim, ok. Mas, por exemplo, aí você chega com várias pulseiras que elas fazem um barulho gigantesco. Aí você vai levantar a mão para Uhum. falar na reunião e aí assim se desconcentra as pessoas param de prestar atenção no que está acontecendo para ouvir o barulho da pulseira. Então, assim, existe uma palavra que é o dress code é a adequação do ambiente. Então, assim, você tem que ter esse mínimo de adequação. Sim. E aí, assim, gente, é muito difícil, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente quer valorizar tanto essa identidade, essa singularidade, essa diversidade, né? É difícil você. Como é difícil ainda, lógico, tem empresas e empresas, mas como é difícil a gente ainda conseguir ser a gente mesmo, né? Nos ambientes corporativos, é difícil, né? Eu acho que as pessoas estão começando a prestar atenção agora, né? Assim, se a gente for pensar na linha do tempo, de 2000 para cá, a gente tem 20 anos dessa nova forma da gente se olhar e querer comunicar quem a gente é, né? Sim, Antigamente era um pouco mais padronizado, e padronizado no sentido de as pessoas não queriam pensar muito, elas tinham outras coisas para fazer que não pensar nelas. Então, eu acho que sim, assim, a gente está passando por essa transformação. Eu acho que é importante que quando a gente também vá buscar informação de como a gente pode se mostrar mais atenta, se comunicar de uma forma que a gente se sinta confortável, buscar em lugares ou páginas na internet que, assim, na verdade, buscar em mais que um lugar, né? Porque mesmo dentro da consultoria de estilo hoje, a gente tem duas vertentes. Então, a gente tem uma vertente mais tradicional, que ela vai querer seguir um pode, não pode, uma regra, uhum, e tem uma consultoria que ela é mais, ela é mais preocupada em tirar esse pode, não pode, dizer como que você se sente confortável nisso, mas que ao mesmo tempo não prejudique as outras pessoas e o ambiente onde você sim, transita. Então, porque você faz a legal, pessoa pensar nisso. Então, mas eu acho que é isso, assim, é buscar mais que um tipo de informação a respeito do sim, vestir. sim. A Lu fala assim, mas as pessoas em grandes metrópoles ainda arriscam ainda mais, né? Eu me sinto fora da caixa na Paulista, por exemplo. O caldeirão cultural proporciona essa diversidade nas empresas em grandes cidades também. É total o que acontece. Se você vem, sei lá, num domingo e vem dar um rolê na Paulista, você vê que as pessoas são muito mais libertas, elas se sentem mais à vontade. Então tem um corte de cabelo Sim, diferente, a cor do cabelo tá diferente, é um acessório que você não vê normalmente. Então eu acho isso interessante porque você vê a diversidade, né? E o quanto hoje as pessoas, eu acho que isso desperta na gente a possibilidade da gente buscar o que faz sentido, né, na forma de vestir. Porque sim. o que eu percebo das conversas que eu tenho, até nos posts que eu coloco, enfim, é que as pessoas não param para pensar no vestir, que elas fazem tudo de forma automática. Automático, exatamente. Muito automático. Muito, verdade. Paulista tem Ô, de tudo, tem Gi, todos os estilos, é isso mesmo. Fala, Reba, desculpa. ô, gente, coloquem perguntinhas aí também pra gente falar. E eu queria falar, você já viu um filme, é um curta da Pixar que tem a Pearl, que chama, é um novelo de lã. Na verdade, eu acho que o intuito do curta é falar sobre esse mundo masculino, assim, nas empresas, porque ela é um novelinho de lã rosa e ela chega toda alegre e feliz para trabalhar na empresa. E aí ela encontra lá um monte de engravatado, né? Fazendo aquelas piadas masculinas, todos sérios e tal. E ela tenta se inserir ali, toda rosa, bonitinha, e não consegue. E ela vai tomando porrada deles ali, sendo ignorada, e ela vai perdendo a essência dela, e daí, de repente, ela aparece para trabalhar, ela vira uma lãzinha engravatada. É muito bacana esse. Eu Depois vi eu vou essa colocar aqui animação. para vocês verem. E eu acho que é E muito isso, aí, assim. Desculpa, pode falar, desculpa. não, então, aí era, pode falar, era disso para você, tipo, como às vezes a gente
sugado, né, pelo ambiente, assim, que a gente está inserido E e a gente assim, nem percebe. exatamente, a gente não percebe porque a gente já veio formatado, né? Então, a hora que você para pensar sobre isso, vem várias questões, né? Vem a questão do ambiente que é mais masculino, da gente estar sendo inserido em ambientes que antigamente a gente não estava, e a gente está construindo esse momento agora, né? E o que eu percebo em relação a isso é um desconforto quando a gente olha para o nosso armário, porque exatamente a pessoa abre o armário e fala: Meu, eu não tenho nada para vestir, ou eu não me identifico com o que tem aqui. Porque acontece isso, ela vai comprar as roupas de trabalho, que na verdade ela busca para mostrar para as outras pessoas que ela é séria, ou, né, tem algumas nuances que as pessoas buscam algumas peças de roupa, só que aí chega no final de semana, ela não sabe como se vestir, ela fica perdida. Então, E isso assim, acaba tem se essa vestindo igual. desconexão. Sim. Exato, exatamente. Então, A Lara é, fala, o que você veste tem muito a ver com o nicho profissional, não exatamente, é o que a gente está até, né, falando de. Ela é advogada, a Lara. Então, assim, exige um tipo mais formal, mais formal, mais mais, né? sério, E né? aí chega Mas no final de então, semana, você vai ver seu guarda-roupa e fala, nossa, eu vou pro escritório esse final de semana também. mas existe uma forma de você ser sério, mas com cortes mais modernos, com uma cor que não precisa ser o branco e preto, entendeu? Existem coisas que você pode colocar ali. Ah, qual é a cor que eu me sinto confortável? Cor colorida, vamos falar de neutro. Então, eu me sinto confortável com azul ou com verde, mas qual tipo de verde ou qual tipo de azul eu posso usar nesse ambiente? Ah, eu tenho que usar um paletó, então aonde eu posso comprar um corte que tenha algo diferente, entendeu? Porque assim, hoje existe essa possibilidade, né? Eu Sim, acho que isso que é legal. Só que dá trabalho, né? sim. A Fran falou aqui, ó, Ah, com esse é, vestir e essa necessidade de se adequar ao ambiente gera ansiedade. É exatamente isso. Porque como esse como você bicho. não conhece o que que você tem que fazer, muitas vezes, e é o que acontece com as clientes que acabam me procurando, é que elas compram um monte de roupa, não se sentem confortável com nenhuma, tem um monte de roupa com etiqueta no armário, e aí ela olha e fala, eu não me identifico, né? Então, Sim. eu acho que como dica para a gente conseguir entender minimamente, não precisa passar por uma consultoria. Eu acho que as pessoas só têm que passar por uma consultoria a partir do momento que elas se sentem conectadas com isso, né? Mas eu acho que assim, o nosso vestir ele está muito ligado às nossas sensações. Então, assim, qual é a sensação que eu quero ter com a roupa que eu visto naquele ambiente? Isso já é uma forma de você colocar sua identidade ali, entendeu? Então, assim, é o Uhum. conforto, mas além do conforto, tem alguma outra coisa que eu poderia colocar? Qual é o tipo de cor que eu gosto de usar? Tem uma forma que eu posso prender o meu cabelo para estar parecendo comigo e não com as pessoas que estão lá? Mas é que eu falei, exige você queimar os neurônios aí, porque não é automático. Até você entender como funciona, é meio Sim, mecânico. É igual você nunca fez um arroz, você vai fazer a primeira vez, a probabilidade de queimar é grande. A segunda, beleza, sim, você coloca um pouco de água a mais, fica papa, mas na terceira ela funciona. Então é treino, sim, né? É treino. sim. E é mega importante, né? Porque assim, faz super parte da nossa comunicação com o mundo. É o que você estava falando, né? O que que a gente quer comunicar, né? Então, é super importante. É. A, a nossa roupa, vestimenta ainda fala muito. Já trabalhei em empresa que tinha kit social e empresa que poderia trabalhar de bermuda, mas se você chegar em uma região de bermuda, não te respeita muito. Como você vê isso? Então, eu acho que vai daquela pergunta que a gente fez lá atrás. Então, assim, você pode ir, se eles não têm um dress code formal, é pensa na roupa que você vestiu. Se alguém te chamar para uma reunião de emergência, é uma roupa que você está confortável com o ambiente, com as pessoas? É uma roupa que você consegue levantar, consegue transitar em todos os lugares da empresa e tá tudo bem? Então, assim, se você já entendeu que a bermuda, ou às vezes é o tipo de tecido da bermuda, né? Às vezes pode ser isso também. É algo que talvez você não se sentiria confortável, você percebeu que não, usa um outro tecido de bermuda ou troca cor. Tem muito isso. Às vezes a cor ela fala muito pela gente também, sabe?
Mas é isso, eu sempre penso, ó, eu acabei de colocar um vestido. Se eu tiver que ir para o trabalho agora, se eu tiver que abaixar para limpar o chão, eu consigo limpar, beleza. Se eu tiver uma reunião agora de urgência com o CEO, vai estar tudo bem? Beleza, então tá. Se você sabe que a bermuda não vai ser muito legal, mesmo que ninguém tenha falado, você já sabe que não é o momento para usar, né? Sim. A Frantes, da consultoria da Gi, toda noite era uma angústia para escolher a roupa do dia seguinte. A Vânia, quando entra numa empresa que você tem seu próprio estilo e as pessoas já te olham de cabeça aos pés, te julgando, te chamando de patricinha e não te deixam você fazer parte do meio, como lidar? Aí você é aquele novelinho de lã que eu falei. É, então, mas eu acho que é exatamente isso, né? É você tentar se manter segura porque é o seu jeito, né? Então, tudo bem, tem algumas coisas que você pode adaptar, pode ser até na sua comunicação, mas assim, se a tua alma é patricinha, né? E eu acho que tem muito isso, né? A patricinha para mim pode ser diferente para você, que pode ser diferente para ela, que tem a ver com os nossos valores. Mas é uma coisa que você tem que bancar, isso depende muito da sua segurança, porque senão o que que vai acontecer? Você vai deixar de usar as roupas que você se sente confortável, que você se identifica, para você se inserir no meio. E aí, quando você vai ver, você não Sim, tem identidade nenhuma, né? Você é mais do perdeu a meio ali. identidade. Exato. Exatamente. E é muito fácil acontecer isso, né? Gi, você acha lojas de departamento boas opções? Onde você indica as compras? Olha, eu vou falar que assim, eu converso muito com as pessoas que vêm fazer a consultoria comigo, porque hoje a gente fala muito desse consumo consciente, né? O quanto a pessoa tem Uhum. disponibilidade para ir numa loja e comprar uma peça de roupa que vai durar por anos, ou se ela precisa de quantidade. Por que que eu tô falando isso? Eu trabalhei com uma cliente que ela tinha feito cirurgia bariátrica e ela tinha emagrecido mais de 30 quilos e nada que tinha no guarda-roupa dela servia. Então a gente teve que ir numa loja de departamento para fazer quantidade de compras, não era Ah, tá. qualidade para aquele momento. Mas, assim, tudo depende de como você tem a consciência para o tipo de roupa que você compra. Eu não fico indicando, assim, lojas de departamento no geral, porque é, eu não me sinto confortável, sabe? Tem muita loja ainda que minimamente usa serviço que com mão de obra que é muito barata, mas eu acho que isso depende muito do valor de cada pessoa, né? Mas eu acho que assim, por Uhum. exemplo, ó, eu vou falar de uma loja, de duas lojas aqui no Brasil que a gente tem. Vou falar também de uma cliente que eu trabalhei que ela era plus size. Plus size, ela já estava no tamanho 50, né? Só que hoje você não tem lojas aqui no Brasil para este perfil de mulher. Então, o que você vê são lojas que têm o tipo de roupa que elas deixam a pessoa nada jovial. Não é normal. E assim, fica Isso, muito exatamente. velho. Muito Então, velho. muito velho. Então, eu acho que assim, dois lugares que têm umas roupas bem interessantes e que foi muito legal levar a Vivian foi na Riachuelo e na própria Renner, eles têm uma parte, eu não vou lembrar o nome agora, mas eles têm uma parte separada para o perfil de paciente, é ótimo, eu tô achando que eu tô na indústria farmacêutica, né? Para esse perfil de cliente, gente, aí, ó, já é que você trabalha em vários lugares, esse que dá, né, tá vendo? Mas eu acho que depende muito do que você busca. Se está buscando por quantidade, aí você vai numa loja de departamento. Se está buscando qualidade, apesar que assim, hoje eu indico muito olhar também a própria etiqueta da roupa, porque às vezes numa própria C&A você encontra uma roupa que tem 100% algodão, que você consegue colocar na máquina, que ela vai durar um longo tempo. E às vezes custa 10% de uma loja de marca, entendeu? Então, gente, tem que pesquisar, tem que olhar a etiqueta, enfim. Sim. Hoje, e como que funciona pro pessoal que está assistindo aqui a gente, para saber assim, como que funciona efetivamente seu trabalho, assim, e como que ele acontece na prática, para alguma É, pessoa que está aí passando por esse processo de dessas coisas que a gente falou, de identidade, até mesmo de querer diferenciar o que que é trabalho, o que que é vida pessoal ali para passar com você, como que funciona? eu tenho alguns tipos de trabalho, assim, de serviços que eu ofereço. É tudo muito personalizado. Então, eu gosto de sentar com a pessoa, obviamente que agora é tudo online, para entender o que que ela busca,
para tentar personalizar ao máximo, porque às vezes ela não precisa passar por uma consultoria completa. E eu acho que assim, a, a, a consultoria de estilo ela ainda é muito estigmatizada. Então as pessoas acham que é muito caro, que Uhum. não é acessível, enfim. Isso acontece muito. Só que o que, que eu fiz assim? Primeiro que eu fiz todo esse processo e me formei para trabalhar com o público que sou eu hoje, né? Que é a galera que usou roupa emprestada, que não aprendeu a se vestir, que, meu, tem que trabalhar. Então, enfim, é para uma galera que tem a necessidade desse serviço. Então, hoje eu ofereço o grupo de estilo online, que ele custa R$ 78. E é um grupo de 4 a 5 pessoas, normalmente são amigas, e a gente fica 5 dias ali, onde eu troco e dou sempre um exercício por dia para essa pessoa, para essas meninas, né? Elas exercerem colocarem esse exercício em prática e postarem uma foto. Então, o que, que eu faço antes? Eu mando um questionário para entender, assim, tanto que nenhum grupo é igual ao outro. Então, eu mando o questionário para essas meninas e dentro disso eu vou fazendo os exercícios. Para elas entenderem como funciona a consultoria sem ter que desembolsar um valor X, entendeu? Porque R$ 78, Uhum. se a gente for pensar, é uma pizza e uma garrafa de vinho. Olha, eu pensando em comida, né? Mas assim, é uma forma que eu fiz para acessibilizar para as pessoas entenderem como funciona o processo, para daí se achar que é interessante Uhum. contratar. Mas o que eu percebo no geral é que as pessoas me contratam para entender como é o estilo pessoal, então eu faço um guia de estilo para ela entender quais roupas funcionam para ela, o que, que ela consegue usar tanto no trabalho quanto no final de semana, sem ter que ficar separando o guarda-roupa. Porque eu acho que isso é muito legal também, você ter uma peça de roupa que ela é versátil, então vale a pena pagar por ela, porque você vai conseguir usar ela de várias formas diferentes, entende? Sim. E eu acho que uma das outras coisas, além do guia de estilo que eu tenho feito muito, é a montagem de looks, que eu sempre falo que é fazer compras dentro do nosso próprio armário, porque a gente está acostumado a usar as roupas da mesma forma. Então, a gente faz exercícios para a gente pegar, Sim. sei lá, esse vestido que eu estou usando, eu consigo usar com tênis, consigo usar num frio com uma meia calça e com uma outra blusa por cima. Então, a gente dá formas diferentes para usar a mesma roupa que a gente já tem no armário sem precisar comprar. Eu acho que esses são os serviços Ai, mais legal. legais, assim, sabe, para entrar em contato com o trabalho. Sim, muito bacana, Gi, muito legal o seu trabalho e acho que ajuda muito nesse processo também de você de construir isso exatamente até levar para o trabalho, né? De você conseguir se posicionar mais até pelo seu vestir no trabalho e gerar toda essa parte de autoconfiança que está muito ligado também, né? A maneira como você se veste e tudo, toda essa imagem que você quer passar também. Vamos lá, a gente está com alguns minutinhos, né? Acho que 7 minutinhos. É um mergulho, aqui um depoimento, é um mergulho pela sua personalidade. Tem um trabalho lindo de te fazer perceber quem você é, um trabalho de empoderamento, de segurança, exatamente isso. Você se sentir seguro com as suas. E pelo que você falou, legal, Gi, é que você não vai para o lado do consumo, né? Que você aproveita as peças que a gente já tem, né? Então, muito bacana Assim, isso também. a consultoria tradicional, o que que ela faz? Ela passa por um processo para fazer o guia de estilo, a limpeza no guarda-roupa, as compras para depois fazer o look. Se a pessoa me contrata para fazer a consultoria completa, eu faço o guia de estilo, a limpeza, o look. E aí, se a gente faz a etapa de look, se a gente vê que está faltando alguma roupa, a gente tenta fazer alguma compra e aí depois eu volto e faço os looks com essa roupa nova. Então, assim, eu não faço a compra primeiro. Porque, de verdade, assim, Sim. 100% das pessoas que eu já trabalhei desde 2014 tem roupas que dá para ter várias funcionalidades. Então, muita gente não precisa comprar roupa. Legal, muito bacana. Então, Gi, vamos, gente, se vocês tiverem mais pergunta, coloquem aí. E queria que você fizesse um resumão assim do que a gente conversou, é, colocassem as dicas que também a gente falou para quem não viu dessa parte do estilo pessoal e mundo corporativo, assim, fizesse um fechadão, um resumão aí. Para quem trabalha com um dress code que é mais formal ou trabalha com os uniformes,
é pensar se consegue usar uma maquiagem que consegue mostrar quem é você, ou se você consegue usar um tipo de acessório que mostra um pouco da sua identidade. É uma forma de você prender o cabelo que pode te ajudar com isso também. E acho que assim, uma dica que eu dou que eu acho muito legal é para quem tem facilidade, seja aqui no Instagram ou até no próprio Pinterest, dá para você criar alguns painéis de inspiração. Aí você coloca lá, tá, eu não posso usar maquiagem, não posso usar acessório, mas eles deixam eu usar meu cabelo da forma que eu quiser. Então faz um painel do Pinterest de formas de você usar o cabelo. Usa de lado, faz um coque, faz uma trança diferente. Então, assim, já é um jeito de você conseguir entender quais são os seus gostos para você se vestir. Porque o se vestir, na verdade, não é só a roupa, né? Então, é a maquiagem, é o cabelo, é o acessório, dress code, não tem um livro, não tem nada, mas a gente tem que ter um mínimo de formalidade. Então, quando você for vestir uma roupa, pensa em ter três tipos de conforto. A roupa, ela está de acordo com o conforto da empresa, no sentido dos valores da empresa. A roupa tem o seu conforto físico de você conseguir abaixar e pegar as coisas que você precisa sem mostrar nada que precisa mostrar naquele momento. Você consegue, com aquela mesma roupa, fazer uma reunião com um CEO da empresa? Beleza, é isso. Então, é o conforto do outro, é o seu conforto e o conforto da empresa. Não tem a ver só com é, pensar num formato de seriedade para se vestir. Então, tem forma séria, que eu falei, tem. Uhum. Aí, assim, outra coisa que eu acho que é interessante a gente pensar, poxa, a empresa, ela não coloca um dress code, não tem um livro, não tem nada, mas a gente tem que ter um mínimo de formalidade. Então, quando você for vestir uma roupa, pensa em ter três tipos de conforto. A roupa, ela está de acordo com o conforto da empresa, no sentido dos valores da empresa. A roupa tem o seu conforto físico de você conseguir abaixar e pegar as coisas que você precisa sem mostrar nada que precisa mostrar naquele momento. Você consegue, com aquela mesma roupa, fazer uma reunião com um CEO da empresa? Beleza, é isso. Então, é o conforto do outro, é o seu conforto e o conforto da empresa. Não tem a ver só com pensar num formato de seriedade para se vestir. Então, tem forma séria, que eu falei, tem a sua forma séria, tem a minha forma séria de se vestir. Então, às vezes, o preto e Sim. branco não precisa. A gente tem cores que são neutras coloridas, que é o vinho, o verde militar, o próprio azul. Se você usar monocromático, ele mantém a seriedade do trabalho, que é o que a gente precisa. Então, são outros, né? São outras formas da gente conseguir mostrar quem a gente é de uma forma que a gente se sinta segura e séria, né? Que é o que a gente quer mostrar no ambiente de trabalho. Sim. Ai, Gi, muito obrigada. Adorei nosso papo aqui. Obrigada a É, você. a gente vai ter uma longa jornada junto aí, espero, né? A Cher e a É? Cabidaria, né? E, e que mais que eu ia falar? Comecei a ler o comentário aqui, né, da Dani, que ela falou Tá que vendo? tem a ver com Da a Itaú. cultura, verdade, exatamente. São exemplos de diferenciais. Está muito alinhado à cultura e depende da empresa mesmo. Tudo isso que você disse. Mas é isso. Brigadão. E, gente, sigam a Obrigada a Cabidaria, você. sigam a Gi, que ela é maravilhosa, tá bom? Então, a gente se vê Obrigada, viu? segunda de novo. A Cher tá fazendo as lives de. Tô tentando manter toda a gente tá tentando manter de segunda às 8h30. E na segunda-feira, já já vocês vão saber quem vem aqui com a gente também. Obrigada pelo convite, obrigada por vocês estarem aqui com a gente também. Olha, gente, até minha mãe tava, que honra, hein? Olha só, de Oh, verdade, assim, Mani! tá aqui também. Obrigada, de verdade, assim, é sempre bom poder falar um pouco sobre o trabalho e desmistificar que a gente pode, enfim, ser mais a gente, né, do que o que querem que a gente seja. Com certeza, Giz, o trabalho é primordial para nós. Um beijo. Obrigada. Um beijo para vocês também. Tchau. Tchau, gente.